contínua, se f é contínua e invertível, então a inversa da f de j em i, ela também é contínua. É claro que a proposição tem que ser colocada nesses termos. Não pode ser f de i intervalo e j um conjunto. Por quê? Porque eu sei que a imagem de um intervalo por uma função contínua necessariamente é um intervalo. A imagem de um intervalo por uma função contínua é necessariamente um intervalo. Isso é consequência do teorema do valor intermediário. O teorema do valor intermediário diz isso, dá isso. A imagem de um intervalo por uma função contínua é um intervalo. Tá? E o que é que essa proposição está dizendo? Está dizendo que se i e j são intervalos e f de j é uma função, você tem i e j intervalos, f de j é uma função. Se f é contínua e invertível, a inversa é uma função contínua. Olha, esse resultado se demonstra a partir desse, mas ele é bem intuitivo. Se uma função é contínua, o seu gráfico é o quê? É uma coisa inteira, sem quebra. Isso é um fato. O outro fato, o gráfico da inversa de uma função é o reflexo em relação à bissetriz do primeiro e segundo e terceiro quadrantes do gráfico da função. Então, se o gráfico da função, vamos ver aqui, ó, tá? Do intervalo y x. A função vai do intervalo i, tá? Digamos que ela vai daqui do intervalo i, no intervalo j que eu vou colocar aqui. I, tá aqui o i, tá aqui j. Ela é contínua e invertível. Se ela é contínua e invertível, o seu gráfico reside nesse retângulo. Sendo contínua e invertível, ou ela é estritamente crescente ou ela é estritamente decrescente. Então, o seu gráfico é assim. Vamos desenhar o caso que ela é estritamente crescente. Ó, ela é contínua. O seu gráfico é uma coisa contínua, vindo desse ponto para esse. Ou o gráfico vai desse ponto para esse, ou vai. Porque o intervalo pode ser até aberto, tá? O intervalo pode ser aberto. Isso aqui pode ser aberto. Os intervalos podem ser abertos. Isso aqui é aberto, mas ela é contínua e invertível. Ela é contínua e invertível, portanto, ela é contínua e injetiva. Sendo assim, ela é estritamente crescente ou estritamente decrescente. Está aqui o i, está aqui o j. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos desenhar o i bem aqui. O j, vou desenhar o j aqui, ó. Está aqui o j. E vou desenhar o i aqui, ó. Ó. Está aqui o i. Tá? Ó. O gráfico da inversa, quem é o gráfico da inversa? É o reflexo em relação a quê? A bissetriz de quem? Do primeiro e terceiro quadrantes. Então, se aqui é a função f, tá? Como é o gráfico da inversa? É o reflexo. Então, a inversa tem que ser assim. Tá? Simétrico. Ó, é o reflexo. Se é o reflexo, o gráfico aqui também tem que ser uma coisa contínua, tem que ser um arame, um todo. Tá? Isso é o apelo intuitivo, esse é o apelo geométrico que diz que esse resultado é bem intuitivo.
Tá certo? No entanto, se prova algebricamente a partir desse corolário. Eu provo da definição, a prova está dada nas notas, tá? É um pouco extensa, mas como ele é intuitivo, tá aí. Entendido? Agora vamos ao teorema da função inversa. Vamos ao teorema da função inversa. Já estou pronto para isso. Guarde esse resultado. IJ intervalos, f de IJ uma função. Se f é contínuo e invertível, então a inversa também é uma função contínua. Aí lembrando que a inversa também é injetiva, também é sobrejetiva, tá? Isso culmina no seguinte resultado. Ó. Essa sala nova. Essa sala nova. Essa o quê? Essa sala nova. Não, chique. É. Mas não se acostume não, é só hoje. Não, porque aqui é do... Essa sala é usada para outros fins. Tá? Ela tem que ficar disponível, porque ela é usada para outros fins. É do SEMP. É. Então, teorema. Teorema. Ó. Teorema. Sejam I e J intervalos. Sejam I e J intervalos de R. E F de I. F, vírgula, F de I em J, uma função contínua e invertível, F de J, uma função contínua e invertível, e P, um número no intervalo I. Se F é diferenciável em P. Antes de eu enunciar, eu vou colocar o seguinte, ó. Tá aqui a reta. Tá aqui a reta, R. Aqui você tem um intervalo I. Aqui você tem um intervalo J. Aqui você tem o P. Aqui você tem F de P. Por quê? Porque a sua função F vai daqui para cá. A sua função F vai daqui para cá e a inversa, voltando. Se F é diferenciável em P, qual é a pergunta que surge? A sua inversa. Faça a pergunta completa. Se F é diferenciável em P, qual é a pergunta? A inversa é diferenciável em F de P? A inversa é diferenciável em F de P. É essa a pergunta que surge. Tá? Se F é diferenciável em P, a inversa é diferenciável em F de P? A resposta é sim, desde que aconteça o seguinte. Se F é diferenciável em P e a derivada da F em P é diferente de zero, tá? E vocês vão ver porque que eu preciso disso. Então, a inversa da F é diferenciável. É diferenciável aonde? Em F de P com a seguinte fórmula. Você pega a inversa, calcula a derivada dela em F de P, isso é 1 sobre a derivada de F em P. Entendido?
Então, a resposta à sua pergunta é sim, desde que a derivada da f em p seja diferente de zero. E a prova disso, a prova desse resultado é simples. Lembrando que, nesses termos, a inversa é uma função contínua e injetiva. A inversa é uma função contínua e injetiva. Tá? Não esqueça disso. A inversa sempre é injetiva, né? Mas ela é contínua. Por causa dessa proposição que eu estou apagando aqui, ó. Tá? Então, a proposição é a seguinte. Lá. Olha aqui, ó. Prova disso. Prova. Farei a prova aqui. Admita as hipóteses. Admita as hipóteses. Daí, você tem o seguinte, olha, admitindo as hipóteses, eu quero responder que sim, a f é menos 1 é diferenciável em f de p. Então, eu tenho que avaliar esse limite. Limite com y tendendo a quê? A f de p é de quê? De f menos 1 em y menos o quê? F menos 1 em f de p de y menos sobre y menos f de p. É isso que eu quero analisar. Eu vou provar que, a partir das hipóteses, esse limite é um número real. E é que número real? É esse número real aqui. Esse limite aí não continua se derivado. Mas, meu amigo, esse limite, eu tenho que provar isso. Eu tenho que provar, para provar que a f é menos 1 é diferenciável em f de p, eu tenho que provar que esse limite é um número real. Ah, tu não pode dizer que a derivada do cara é o número real. É porque isso aí é a derivada, pô. Se esse limite existir e for um número real, quem é esse limite? É a derivada da inversa em f de p. Mas ele tem que existir e ser um número real. Valor. Mas isso aqui é igual ao limite com y tendendo a quê? A f de p de quê? Da inversa da f em y menos. Quem é a inversa da f aplicada em f de p? P. Cara, tá aqui, cara. A f leva p em f de p. A inversa traz f de p em p. Tá? Dividido por quem? Por y menos f de p. Só que aqui eu vou fazer uma mudança de variável que é possível no limite. Lembre, essa mudança de variável, vou até destacar em azul. Com x igual a f é menos 1 de y, tem-se o seguinte. Quando o y tende a f de p, o que é que acontece com o x? O x tem limite p, mas não só tem limite p. Tem limite p porque a inversa é contínua. Se y tende a f de p, o que acontece com f a menos 1 de y? Tem limite f a menos 1 de f de p, porque a função f é contínua. Se ela é contínua, em particular, ela é contínua em f de p. Tá certo? Tá bom? Veja aqui, ó. Veja aqui. Pega um y aqui, ó.
Pega um y aqui. Tá? Pega um y aqui. Quem é limite? Quem é limite? Com y tendendo a p de f a menos 1 de y. Com y tendendo a p, não. Com y tendendo a quem? A f de p. Quem é isso aqui? É f a menos 1 de f de p. Por quê? Porque a função é contínua. Isso aqui é p. Daí, se eu faço essa mudança, quando o y tende a f de p, o x tende a f de p, porque o x não é f de p, porque a função ela é injetiva. A inversa da f é injetiva. Então, vale a mudança. A mudança é possível. Ou seja, isso aqui é... Mas antes, vamos ajeitar para fazer a mudança. Isso aqui é o limite com y tendendo a f de p de quem? Sabe quem é o f a menos 1 de y? Isso aqui é f a menos 1 de y. Não, calma. Menos p, não é isso não. Sobre y, quem é o y? O y é f de f a menos 1 de y. Menos f de p. Aí agora sim, eu faço a mudança. Isso é o limite com x tendendo a p de quem? De f a menos 1 de quem? De x, desculpe, x já é a mudança, né? De x menos p sobre o quê? Sobre f de x menos f de p, que dá igual ao limite com x tendendo a p. Aí eu vou calcular isso como sendo 1 dividido por quem? Por f de x menos f de p sobre x menos p. Mas a hipótese é que a f é diferenciável em p. Então, o denominador tem limite f' de p, que é diferente de zero. Então, o limite do inverso multiplicativo é 1 sobre o limite do denominador. Acabou. Que é o número real. Então, esse limite é um número real. Logo, isto diz o quê? Isto diz que a inversa da f, ela é diferenciável. Diferenciável onde? Em f de p. E quem é a derivada da inversa da f em f de p? É 1 sobre a derivada da f em p. Acabou o teorema. Está demonstrado. É a inversa da... Tá certo? Não é a inversa da derivada, não. A derivada da inversa da f em f de p é 1 sobre a derivada da f em p. Eu estou dizendo na parte da direita. Quê? Não, eu estou dizendo na parte É o inverso da derivada da f em p. Aí sim, isso sim. Exatamente. Esse teorema, ele é conhecido como teorema da função inversa. Esse teorema é isso aqui. É o teorema da função inversa. Tá? Tem um R aqui. Tá? Ele dá. Agora, vamos, antes de aplicá-lo, é bom que vocês percebam que ele é geometricamente bem intuitivo. Vamos aproveitar esse desenho aqui, ó. Aproveitemos esse desenho aqui. Suponha que aqui é o ponto P, ó. Suponha que aqui é o ponto P. Tá? E que a F é diferenciável em P. Se a F é diferenciável em P, o que é que acontece? Tem reto o quê? Tangente. E quem é a derivada? Quem é o coeficiente angular da reta tangente? É a derivada. Ou seja, a derivada
da F em P é o quê? É a tangente desse ângulo aqui, ó. Desse